Dia 11 de janeiro, a partir das 10 da noite, na Basílica Nossa Senhora da Penha, Rua Santo Afonso 199, próximo ao Metrô Penha. Com Padre Paulinho, Comunidade Canção Nova. O reino de Deus está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós. Padre Serginho, Missão Voz dos Pobres. Amado Senhor Jesus, abençoai, Senhor, e tirai agora toda a tristeza do coração. Informações 11 3382 9800 ou eventossp@cançãonova.com. Colabore também com 1 quilo de alimento não perecível. Dia 11 de janeiro, na Basílica da Penha, Vigília Canção Nova, clamando por milagres. Embora seja melhor rezar no lugar que é mais digno, é necessário escolher um lugar em que o sentido e o espírito encontrem menos empecilhos para chegar a Deus. São João da Cruz. Venha celebrar a Santa Missa com a Canção Nova de São Paulo, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próximo à estação São Joaquim do metrô. Um momento de cura e libertação por você e sua família. Informações 3382-9800. 3382-9800. Participe você também da Santa Missa na Canção Nova de São Paulo. Confira em nossa programação PHN com Dunga. Pode parar de brigar. Um convite à santidade para jovens e adultos. PHN, curta essa ideia. Aqui, Rádio América. América. 11h59. Os pais são chamados a transmitir aos seus filhos a consciência de que a vida deve ser sempre defendida, desde o ventre materno, reconhecendo ali um dom de Deus e a garantia do futuro da humanidade. O que a gente tem que fazer é ser um sinal tão forte de Deus que a gente ajuda a abrir o coração para Deus. A família cristã, de fato, é a primeira comunidade chamada a anunciar o Evangelho à pessoa humana. Canção Nova com a Igreja, celebrando a família. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Boa tarde, o programa Mais Saúde, hoje, dia 8 de janeiro de 2014, uma quarta-feira ensolarada aqui em São Paulo. Eu não sei como é que vocês estão aí, pelo Brasil afora, mas aqui tá um calor. Deixa eu conversar aqui com a minha fiel escudeira, a produtora do Mais Saúde, missionária da comunidade Canção Nova, Ana Paula, e saber como é que tá a temperatura por aí, Aninha. Olá, doutora, boa tarde, tudo bem? Aqui tá bem calor também, graças a Deus. Pois é, então é uma época que nós temos que tomar muito cuidado com a higiene dos alimentos, não deixar alimento perecível fora da geladeira. E por isso mesmo, hoje nós vamos contar com uma presença assim muito querida, né? Do professor Enio Alves da Silva Júnior, que já vai estar conosco. Já está conosco, já. Já nós entramos, mas vamos convidar os nossos ouvintes ao sorteio de hoje. O que nós vamos sortear, Aninha? Hoje nós vamos sortear uma deliciosa caixa de caroço de açaí. Você que ligar e participar conosco, hoje é através do telefone 2039-1410. Você concorre hoje a uma caixa de caroço de açaí. Então, gente, ligando, porque se ontem participou, não ganhou, não tem problema. Nós vamos ter um mês inteiro essa promoção maravilhosa desse caroço do açaí, que eu comi o meu antes de começar o programa, que eu estava precisando de uma energia extra, né? Já tinha atendido o consultório essa manhã toda. Falei, peraí, deixa eu pegar o meu caroço de açaí e os meus 95% de selênio do dia já estão garantidos, né? Que é super importante. Mas hoje eu pedi para o professor Enio estar participando conosco, porque, como você sabe, eu estou escrevendo um novo livro. O novo livro fala de alimentos envolvendo as nossas emoções, no sentido de que você tem alimentos que melhoram seu estado emocional, mas você tem alimentos que pioram, que na verdade nunca são alimentos, são produtos alimentícios. E um dos alimentos que eu estou encantada, que eu já era fã,
E agora eu tô encantada, é o ovo. Então eu queria que o professor Enio, que já vai dar o seu bom dia aqui para os ouvintes do Mais Saúde, estivesse nos falando um pouco de como é o melhor conservação. O professor Enio já está na linha? Pois não? Oi, Enio! Tudo Que bem, delícia falar com você em 2014. Bem-vindo, feliz ano novo. Obrigado igualmente, também aos seus ouvintes. Tudo de bom, viu, para este ano. Que bom. Enio, eu tô encantada. Você sabe que eu sou fã do ovo, eu falo muito bem dele, mas realmente ovos têm um benefício imenso para o nosso cérebro. Mas como é que nós devemos tomar cuidado com os ovos? O que você poderia dar de alerta para os nossos ouvintes em relação aos ovos? Infelizmente, além de toda a qualidade nutricional, né, que você está mencionando dos ovos, existe uma bactéria que é o vilão, né, seria a vilã, vamos dizer assim, do ovo, que é a salmonela. Infelizmente, ainda as galinhas colocam o ovo com a salmonela na gema. Então, não adianta ficar lavando ovos, não é esse a grande saída para evitar a salmonela. Os ovos, primeira coisa, tem que ser armazenados em geladeira. Qualquer lugar, seja na porta, no interior, desde que seja na geladeira, por no máximo 14 dias, mais ou menos isto, né? Para evitar que a salmonela atinja os alimentos, a melhor saída ainda é o cozimento. É colocar o ovo na fervura, ou o ovo na frigideira. Fritura não se recomenda mais, né? Mas que ele esteja na frigideira sem azeite, mas que a gema fica dura, né? Qualquer preparação de ovo, onde vá ao calor, bolos, tudo que você consegue cozinhar o ovo. Não é recomendado hoje comer produtos que os ovos fiquem crus. Quais seriam? As maioneses, né? Feito em casa. Mousses. Esse que o ovo fica cru não é recomendado. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, né? E hoje, se alguém quiser comer ovo cozido, o ideal é de 12 minutos a partir de que levantou fervura. A partir do momento que começou a ferver, que eu conto os 12 minutos? Sim, isso mesmo. Porque a gente falava 7 minutos há um tempo atrás, né? Mas eu não sei o que está acontecendo, que o ovo está coagulando a gema a partir dos 12 minutos, não mais aos 7. Então você coloca o ovo, deixa a água fervendo. As pessoas colocam um pedaço de limão, um pouco de vinagre, para não quebrar o ovo, né? E de preferência que o ovo não esteja totalmente frio. Tira da geladeira alguns minutos, só para ele perder aquele gelado. E coloca na água fervente, com uma colher, é óbvio, para não se queimar, né? Claro. e na hora de tirar também. Então coloca lá e marca 12 minutos. O ovo vai estar com a gema dura, não vai estar tão cozido, mas também não está mole. A partir de 12 minutos ela vai ficando mais cozida. É que aos 12 minutos... Isso, Enio. Eu lembro que nós até conversamos num dos últimos programas que fizemos para a gente ver se é o ovo de granja ou o ovo caipira que está assim demorando para coagular. Você lembra que a gente comentou alguma coisa sobre isso? Lembro. Eu fui atrás dessa informação, mas não consegui descobrir. Está igual, viu? Eu não vi algum tipo de nutrição das galinhas de granja, né, que é diferente das galinhas caipiras, que pudesse interferir nesse tipo de ação do calor. E agora está tudo igual, por enquanto, né? Eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou comprar o ovo normal do supermercado, aquele de granja, e como eu só consumo ovo orgânico, ovo de galinha caipira, né? Eu vou colocar os dois, antigamente era 7 minutos, né? Eu vou primeiro fazer o teste com 7 minutos e depois eu vou fazer o dos 12, porque quando você atinge os 12 minutos, com certeza fica aquela película preta, assim, não, doutor Gisela, não fica. O teste feito, inclusive lá em Fortaleza, de 10 a 12 minutos, ela está cozida não fica a película escura em volta da gema. A partir de 12 até 15 minutos já começa a ficar escura, né? Porque o pessoal deixa quase 20 minutos cozinhando. Nossa! Já é muito tempo. Muito. Lembrando que esse escuro é o enxofre, né? É o enxofre, que é uma reação, né? Então, eu fiz o teste em casa, com 10 a 12 minutos, eu não vi a película escura, né? Faça o teste também, você vai ver que interessante. O que me chamou a atenção nessa brincadeira é que aos 7 ainda existe a gema com um pouco mole, então não há segurança com a salmonela. Isso que me preocupou, né? Certo. Faça um teste, já que você se propôs, 7, 10 e 12. Né? Coloca 3 ovos, tira uma com 7 minutos, uma com 10 e uma com 12.
Tá bom. E quebra, você vai ver que interessante que é, né? Eu vou fotografar e vou postar no blog, depois a Ana posta pra gente, tá, Aninha? É legal isso, viu? Certo. E, Enio, me diz uma coisa. As galinhas de granja, agora é proibido ficar aquela luz 24 horas para fazer a coitadinha, pensar que é dia e pôr 2 ovos por dia, não é verdade? Sim, já faz algum tempo que isso foi proibido nas granjas. Isso é uma ganância industrial, né? Exato, exato. Agora, ela vai pro abate mesmo, essa galinha que estaria sujeita a uma série de problemas na granja, ela não é uma galinha mais estressada do que uma galinha caipira? Bem mais. A galinha caipira solta, não, né? Isso. A galinha caipira, pelo contrário, ela é uma galinha solta, que vive no ambiente. O problema é que ela é mais contaminada, porque ela cisca muito, onde tem mais sujeira. Esse é o problema. Mas, Enio, no caso da salmonela, eu lembro que um dos grandes problemas daquela galinha de granja era porque ela ficando muito estressada, o ovo dela tinha mais salmonela. Estou enganada? Não, tá certo, porque ela estressada cai a imunidade. Quando cai a imunidade, ela pode ser portadora de uma salmonela em baixa quantidade, mas quando ela está estressada, ela fica doente. Então a salmonela aumenta, multiplica no organismo por falta de imunidade. Certo. E aí o ovo é muito mais contaminado de uma galinha de granja estressada, entendeu? Exatamente. Por isso que eu sempre falo, vamos comer ovos das galinhas felizes, que ficam soltas, que ciscam. Eu estava lendo, por conta desse livro que eu estou escrevendo, uma obra do professor Juarez Calegaro, que é assim um defensor do consumo de ovos. E ele estava falando, Enio, que a galinha que cisca, por ela ciscar um pouco de terra, justamente o ovo dela tem muito mais nutrientes do que um ovo de granja. Olha que coisa mais interessante. Mas eu vou estar entrevistando do professor Juarez Calegaro proximamente, para esclarecer algumas coisas. Mas quando você diz que esse ovo da galinha caipira, o ovo não, mas a galinha, ela estaria mais contaminada, seria por conta dela ciscar qualquer coisa? Por onde ela está sendo criada. Eu já vi lugares por aí que as galinhas ficam ciscando onde tem lixo. Eu já vi, inclusive, lixo galinha, eu digo galinha chique, galinha que é caipira, mas que é bem cuidada, então, que é solta, num lugar ovo. Que não vai comer lixo, esse tipo de coisa. Não, essa realmente é melhor, né? Tá certo, Ela certo. Com ração boa, até milho às vezes dão pra galinha, né? Exato, aí com bastante luteína no milho, que vai passar pro ovo. Nossa, o meu livro tá lindo, Enio, já vou te falar. Que ótimo, vai ser o lançamento. Eu estou entregando semana que vem para a editora. Vamos começar todo aquele processo de edição de livro que você conhece tão bem. E depois, quando for o lançamento, eu te aviso. Agora, Enio, você coloca vinagre ou limão na água fervendo para não quebrar a casca? Pode colocar mesmo na água fria. Quando você coloca a água no fogo, coloca um pouco de limão ou vinagre, só para a casca não romper do ovo. Que ajuda, não sei qual é a química aí que não deixa romper. Interessante, porque ontem mesmo a Tereza fez 2 ovos para mim, um quebrou. E daí fica aquela confusão na água, né? Coloca uma fatia de limão. Um horror, essa dica aqui eu vou adotar. Então nós vamos fazer o teste, depois eu vou te chamar no programa e a gente vai colocar as fotos, vou te mandar as fotos. Ótimo. Então eu vou tirar um ovo tanto de granja quanto caipira de 7 minutos, de 10 minutos e de 12 minutos e vamos ver o que acontece, né, Enio? E Enio, ovo comprou, ele não está na geladeira no supermercado. Conclusão, o melhor é a gente ver o que está, assim, digamos, com um prazo de validade mais longo, que significa que é um ovo mais fresco, né? Mais fresco, isso mesmo. Ainda a legislação, ela sugere, mas não obriga o fornecedor a colocar na geladeira. Mas quando a gente compra, nós temos que pôr na geladeira, pelo menos para garantir dentro da nossa casa, né? E aí eu pus na geladeira, independente do prazo de validade do ovo, ele pode ficar, então, 14 dias sob refrigeração. É o ideal, como diz a legislação. A partir do momento que você comprou, mesmo que você comprou, ele vai durar 30 dias. Mas o ideal mesmo, por segurança, é que você não guarde mais que 14 dias. Isso é o ideal na geladeira, né? Alguma recomendação a mais sobre ovos? Tem, sim. Você já disse que não é para fazer nada com ovo cru, né? Ainda mais nesse calor, né? Não compensa. A clara em si não é tão problema, o problema é a gema, certo? Certo. Agora, se você cozinhou o ovo e ele está na casca, eu fiz um teste no laboratório que durante 48 horas, em temperatura ambiente, não aconteceu nada.
Então, se isso você é tiver o máximo, Enio. Repete para o nosso ouvinte ver e ouvir que ele pode fazer um ovo cozido, levar de lanche à tarde sem se e preocupar não com a vai ter refrigeração. problema nenhum de contaminação. Olha que dica boa, né? Desde que atingiu pelo menos 10 minutos ou mais, certo? Não menos que sim. isso. Sim, Tem que o estar ovo totalmente cozido, né? Correto? Tá. Então, ele cozinhou, né? Na casca, não descasque, hein? Sim. Se descascar, você volta a contaminar com as mãos, aí você tem uma microbiota extra já para fora, né? Perfeito. Mas cozinhou, está na casca, eu fiz um teste em temperatura ambiente, mesmo no calor. Durante 2 dias não aconteceu nada. A partir do terceiro dia começou a deteriorar, entendeu? E, Enio, a casca tem que estar íntegra, né? Não pode ter nenhuma não rachadura do cozimento, né? A casca funciona como uma embalagem. Perfeito. E como tudo que vem de Deus é perfeito, né? Perfeito. Eu via isso daí nos bares, antigamente no interior, não sei se São Paulo ainda tem. Eu via ovos coloridos, você já viu? Eles cozinham com Já, eu falei isso com o Rock, cebola. porque hoje em dia em casa, a gente deixa sempre na geladeira, pelo menos, uma meia dúzia de ovos cozidos com a casca. E aquela coisa, de repente o Rock tá ali, porque o Rock adora ovos, né? De repente ele tá ali, deu uma fominha à tarde, ele vai lá, descasca o ovo dele. E a gente estava comentando, como hoje é difícil você ir numa padaria e comer alguma coisa que não tenha leite e não tenha glúten, né? E a gente estava lembrando, porque os pais do Rock em Cotia tinham um bar. E ela falou assim, puxa, lá no bar tinha uns ovos coloridos que hoje a gente não vê mais. É isso mesmo, Enio? É isso daí mesmo, era muito comum e ficava lá 1, 2, 3 dias. Eu acho 3 até demais, né? Mas ficava, o bar que eu conhecia, ele cozinhava de manhã e deixava o dia inteiro. Acabava os ovos, né? Eles não iam até o fim. No dia seguinte ele fazia outro. Nunca teve problema. Nunca. Olha, e puxa, seria uma dica quem tem padaria ou algum comércio nesse sentido de alguma coisa para comer, fazer isso. No congresso no congresso de medicina funcional ano passado, que eu fui lá em Dallas, eles nos coffee breaks, uma das coisas que tinha, mas lá ele já, óbvio que ele já oferecia um ovo descascado, mas era uma bacia de ovos, era uma coisa interessantíssima. Eu até tirei uma foto, vou ver se até eu acho para dar para Ana colocar no blog hoje, ilustrar. E aí é um lanche maravilhoso, né? Então isso é algo que realmente eu gostaria que as pessoas voltassem a esse hábito. Mas, Enio, agradecer muito a sua participação no Mais Saúde, mesmo por telefone, tá? Você sabe que é uma delícia receber você ao vivo no estúdio, mas assim, por telefone a gente pode também estar fazendo algumas interações bem interessantes, principalmente quando nós temos ouvintes fazendo as perguntas que são típicas para você. Legal. Enio, um bom ano, um feliz 2014, sucesso na CDL, em todos os seus empreendimentos, tá bom? Muito obrigado, doutora Gisele, e a todos os ouvintes, que tenham um feliz 2014 com ovos bem cozidos. Obrigada, Enio. Tchau, obrigado. Tchau. E aí, tá vendo? Pois é, aí na rádio você podia deixar na geladeira uns ovos cozidos. O que você acha da ideia? Eu acho ótimo. Na verdade, eu hoje mesmo trouxe de café da manhã 2 ovos. E tava prestando atenção naquilo que o doutor Enio falou, dos 7, dos 10, dos 14 minutos aí de cozimento. Não, mas eu vou fazer esse teste, Ana, eu vou comprar ovos normais, que eu não tenho, mas eu vou comprar. E vou fazer o teste com os ovos que eu compro caipira. Pena que ainda não são os ovos do galinheiro do Diácono Nelsinho Correia, que esse é realmente caipira, né? Verdade. Com aquela galinha que cisca, que ele dá aquele milho super bacana, ele é todo cuidadoso, mas quando eu for pra cachoeira eu também vou pegar, quem sabe o ovo da galinha dele é mais saudável ainda, com certeza, porque é uma galinha de Deus, né? Verdade, é uma galinha caipira de Deus. Doutora, nós já temos algumas participações aqui através do nosso telefone. Como é que estão as participações para o sorteio de hoje? Você, se não ligou ainda, vamos lá, 0 operadora 11 20 39 1410. Estamos hoje sorteando mais uma caixa do caroço de açaí, uma caixa que vem com 12 caixinhas, cada caixinha com 30 gramas, que é uma porção
que equivale a 95% do selênio que você precisa durante o dia e 100% dos antioxidantes. Nós temos a participação aqui do Jean ou da Jean de Itapecerica, participando hoje do nosso sorteio. E tem a participação aqui da Érica, também de Itapecerica. A Érica, ela diz assim: doutora, gostaria de saber o que a senhora acha do shampoo e do condicionador vendidos também em loja de produtos naturais. É confiável? Depende da marca, mas normalmente as pessoas que vendem produtos assim, têm essa preocupação de ter uma loja com produtos naturais, são pessoas que já têm toda essa preocupação em oferecer alguma coisa diferenciada em termos de saúde. Então, o melhor a fazer é também pesquisar, entra na internet, vê o tipo da empresa, se tem um compromisso social, ver como é que é a abordagem, mas tem muita coisa boa no mercado, sim. Hoje esse mercado está aumentando, principalmente de produtos e de cosméticos orgânicos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Por exemplo, eu não uso creme no corpo. Sim. O que eu coloco no corpo? Aquela gordura do óleo de coco extra virgem não, é óleo de coco orgânico, né? Aquele que ele é orgânico, sim, ali não tem nada. Eu faço massagem com esse creme, eu uso essa gordura como se fosse creme, porque as mulheres nas Filipinas, onde tem uma das maiores plantações de coco, elas botam aquela gordura de coco no cabelo, na pele, comem, elas são maravilhosas, têm uma pele maravilhosa, um cabelo também maravilhoso. Então, eu olhando isso, eu comecei a usar o óleo de coco, que é antifúngico também, né, para fazer massagem, e aí eu hidrato a minha pele com ele. Qual a vantagem? Não tem nenhuma substância química entrando no meu corpo. Então, são pequenas atitudes que a gente vai fazendo no dia a dia, que simplesmente no decorrer da vida vão fazer a diferença. Aonde exatamente a gente nunca vai saber. Mas é o que eu falo pro Dr. Roque, que o Dr. Roque fala assim, mas não dá para comer orgânico na rua, lá no hospital. Eu falei, amor, não tem problema. Coma sempre aonde dá. Por quê? Você vai estar com o organismo cheio de nutrientes para combater quando não der. Então é isso que é o mais importante. Zero Operadora 11 2039 1410. O telefone da América. Participação aqui da Adelaide de Cuiabá. Ela diz assim: gostaria de saber se posso colocar o ovo para cozinhar na água fria ao invés da água fervendo. Acho que ela faz assim. E quais os malefícios e os benefícios da pimenta do reino? E ela faz uma outra perguntinha também. E se o chamate adoçado, ele perde as propriedades? Um abraço, Adelaide. Muito obrigada pelas suas 3 perguntinhas aqui no Mais Saúde hoje. Afe Maria, dá para responder ou fazer um programa inteiro. Verdade. Adelaide, o doutor Enio, ele estava comentando pra gente de colocar na água fervendo, porque a partir dessa água fervendo, a gente tem que contar os 12 minutos. Senão, não tem problema, você põe na água fria. Eu adorei a dica do limão e do vinagre para não romper a casca, porque às vezes rompe a casca do meu ovo, eu fico danada, porque faz aquela bagunça no fogão depois, né? E a partir do momento que levantar a fervura, Adelaide, você tem que contar os 12 minutos. O problema, você sabe que é por conta da salmonela. Você fez uma pergunta sobre o chamate, mas antes eu perdi. Ela fez uma outra pergunta. Ela fez uma pergunta sobre o ovo, que a senhora já respondeu, e quais são os benefícios dele já na água fervendo. E depois... Não, e a pimenta do reino, agora que eu lembrei. Mas eu acho que vai ter que ficar para o segundo bloco, doutora, porque nós já estamos entrando aí no nosso intervalo, ouvindo já a canção do Padre Fábio aí ao fundo. Então nós vamos terminar de responder a perguntinha da Adelaide no segundo bloco. Vamos sim. E lembrando que é o Padre Fábio de Mello, vai lá no YouTube, coloca o nome do padre, o meu, e tem 3 vídeos interessantíssimos que nós fizemos falando de nutrição.
Então eu espero vocês já no segundo bloco e aproveite, né? Porque a gente tá no intervalo que você não pode ligar aqui no 0 operadora 11 20 39 1410 e participar desse sorteio fantástico. Deus resolveu te fazer vencedor. Ergue os olhos, destranca a tua voz. Vem receber novas vestes de luz e declara comigo a vitória de Deus. Proclama a vitória de Deus. Te aprisiones nos teus medos e receios, nem ser refém de quem não sabe amar. Não te condenes a morrer com teus defeitos, nem uses a expressão não vou mudar, pois a cada instante é possível crescer, retirando excessos do ser. Aprimora o teu jeito de ver e de ouvir, e do amor tão perto estarás. Deixa que a aventura de ser gente te envolva, prepara o que serás no que és. Não prenda os teus olhos nos olhares que te acusam, esquece a voz que te condenou. Eis que trago notícias do céu, Deus resolveu te fazer vencedor. Ergue os olhos, destranca a tua voz, vem receber novas vestes de luz e declara comigo a vitória de Deus. É vitória de Deus, vitória de Deus sobre o medo dos homens. É vitória de Deus, vitória de Deus sobre a força das sombras. É vitória de Deus, vitória de Deus sobre a fome na terra. É vitória de Deus, vitória de Deus sobre o meu coração. E proclama comigo a vitória de Deus. Proclama a vitória de Deus. Estamos apresentando Mais Saúde. Agora na América, a verdade em questão. A reflexão sobre a fé com o Padre Paulo Ricardo. Quando as mulheres olham para os homens e querem ser iguais a eles, elas estão colocando o homem numa posição superior, não é isso? Porque eu olho para cima e digo, eu quero ser igual a ele quando eu crescer. Mas se as mulheres dizem, eu não quero ser igual ao homem, eu quero ser mulher, mãe, feliz e satisfeita com a bênção de Deus, com o meu trabalho, mas mulher com a graça de Deus, então ela será verdadeiramente mulher sem precisar invejar o homem. As mulheres devem compreender que elas não podem ficar nesta posição da inveja, porque as maiores inimigas das mulheres são essas feministas radicais que querem transformar as mulheres em homens. Você ouviu A Verdade em Questão com o Padre Paulo Ricardo.
Aqui na América, o ouvinte faz a programação acontecer diariamente através das nossas redes sociais. É isso aí, a galera que curte a gente através do Twitter, @AméricaCN, aquele abração, Deus abençoe. Você pode fazer o seu pedido de oração, ouvir a sua música preferida, comentar e debater sobre tudo que rola em nossos programas e sobre assuntos que envolvem a sua vida. Em 2014, continue ligado em nossa programação. Vem muita novidade por aí. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Não perca a primeira vigília Canção Nova do ano com o tema Pois Tu És a Minha Herança, o Soberano Senhor. Em Ti está a minha confiança desde a juventude. Dia 11 de janeiro, a partir das 10 da noite, na Basílica Nossa Senhora da Penha, Rua Santo Afonso 199, próximo ao Metrô Penha. Com o Padre Paulinho, Comunidade Canção Nova. O reino de Deus está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós. Padre Serginho, Missão Voz dos Pobres. Amado Senhor Jesus, abençoai, Senhor, e tirai agora toda a tristeza do coração. Informações 11 3382 9800 ou eventossp@cançãonova.com. Colabore também com 1 quilo de alimento não perecível. Dia 11 de janeiro na Basílica da Penha. Vigília Canção Nova, clamando por milagres. Aconteça o que acontecer, permaneçamos abraçados à cruz, que é sempre um grande evento. Santa Teresa d'Ávila. Viaje por Acapulco e Cancún, no México, na companhia de Padre Fernando Santamaria, Diácono Nelsinho e Márcia Correia. Para você trazer uma pessoa para Deus, o seu coração está firme em Deus. Saída dia 28 de abril. Conheça nossas formas de pagamento ligando no 12 3186 2055. 3186 2055. E mais, cadastre-se, consiga 15 pessoas e sua passagem sai inteiramente grátis. Mais que viagens, é um encontro com Deus. O bate-papo mais descontraído do rádio, você ouve a qualquer momento em nossa programação com o Padre Léo. Rádio América. Aonde está a fé de vocês? Por que vocês são tão medrosos assim? A boa do dia, um jeito diferente de falar de Deus. Rádio América. América. 12h29. Orar significa pensar em Jesus com amor. A oração é a atenção da alma que se concentra em Jesus. Jesus quer realizar essa grande revolução na nossa vida. Quanto mais uma pessoa o ama, tanto melhor ela ora. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que as famílias de hoje ensinem seus filhos a se encontrar com Cristo ainda dentro de casa. Canção Nova com a igreja, celebrando a família. Rádio América. Nova de sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. Hoje o programa Mais Saúde, além de estar fazendo esse sorteio, que é a promoção do mês de janeiro, que é o sorteio em todos os programas de uma caixa de caroço do açaí, aquela caixa que vem com 12 caixinhas dentro, cada uma porção. E você de todo o Brasil pode estar participando, é só ligar aqui no 0 operadora 11 20 39 1410. 0 operadora 11 20 39 1410 e vai ser entregue na sua casa. Essa é uma bela de uma cortesia do fabricante, que além da doação do produto, ainda entrega na sua casa. E Aninha, como é que estamos aí de participações? Pessoal ligando, participando hoje, mas como nós terminamos aí o primeiro bloco, nós não respondemos as perguntinhas da Adelaide de Cuiabá. Então nós vamos retomar as perguntinhas dela. Ela que se referia ao ovo, perguntou também sobre os malefícios e os benefícios da pimenta do reino, e ela encerra a participação dela perguntando se o chamate adoçado perde as propriedades. Olha, Adelaide, pimenta do reino é a única pimenta que eu diria assim, evite, tá? Tem muita gente falando isso, falando aquilo. Eu diria o seguinte, a melhor pimenta que eu considero é aquela que vem bem bonitinha da natureza para o prato. Você tem tantas pimentas, teve até um entrevistado nosso uma vez, o Nelo Linguanoto, que fez um livro só para falar de pimentas. Pimentas, nossa, são famílias maravilhosas, a pimenta é tudo de bom. O professor Henry Okigami, né, Ana, teve conosco no Mais Saúde, falando dos benefícios da pimenta, aquela pungência, aquele ardidinho na nossa língua, faz com que você
você elimine algumas substâncias que provocam dor. Então, quem tem uma dor assim constante, comer pimenta alivia. Olha que coisa mais interessante. Mas a do reino eu não recomendo, Adelaide. Agora, chá mate, qualquer chá, todo mundo da fitoterapia fala que é para não adoçar. Aliás, eu faço aqui de novo o desafio dos 14 dias. Faz assim, Adelaide, toma o seu chá. Não faz muito forte também, que às vezes ele forte demais fica assim, por isso que você precisa adoçar. Mas faça assim, 14 dias, tome o seu chá sem nada. E no 15º, tome como você tomava. Depois você manda aqui um aviso pra gente, para dizer como é que você está tomando o seu chá. Foi assim que você conseguiu tirar o adoçante e o açúcar enfim, daquilo que você toma, né, Ana? Foi também. Na verdade, o meu paladar, ele não aprecia muito doce, então dificilmente eu tomo alguma coisa adoçado. Mas... Gente, você é uma felizarda. Eu queria que meus pacientes todos dissessem isso. É tudo o contrário. Mas você sabe que tudo é educação, né, doutora? Na casa dos meus pais, sempre tinha muita fruta, 2 ou 3 fruteiras em casa, então não tinha esse negócio de comer à tarde biscoito, bolacha, iogurte. Comia fruta. A hora era picada, a hora era batido, mas era sempre fruta. A hora descascava, era sempre fruta. E aí quando surgiu aí os doces, essas guloseimas todas, elas não me conquistaram, não. Que bom, Ana. Você sabe que eu estava até escrevendo sobre corante alimentar, e um dos piores é aquele corante da cor vermelha, que é a primeira balinha que todo mundo pega, não é verdade? A criança Aí eu gosta, lembro né, que eu comentava assim, a primeira que as crianças gostam, e eu também lembro bem que era a minha favorita quando era criança, quando a minha sábia mãe permitia que, por acaso, escapasse um saquinho daquilo na minha casa ou na minha frente, porque em casa não entrava mesmo. Realmente, os pais, você veja, é a educação do dia a dia da casa que faz toda a diferença. Nós temos participação aqui, tem a participação da Jacira, ela é de São Gabriel, na Bahia. Olha os baianos participando aqui do nosso programa. Um beijo! Ai, para essa terra maravilhosa que tem cada fruta. Maravilhosa. Olha. Ela diz assim: boa tarde, doutora. Gostaria de saber, é verdade que o óleo de chia tem ômega 3? Com certeza tem, porque o ômega 3 é uma gordura. Então, seguramente, esse óleo de chia também tem. Mas é aquilo que eu falei no programa de ontem, Jacira. Tenta comer a chia, como ela está. Você coloca em cima de uma fruta, por exemplo, no mamão, você coloca aquela chia pretinha, fica tão bonitinho, e o contato da chia com a umidade da fruta já deixa assim aquela parte mais gelatinosa, que é super gostoso e tem crocância. Mas com certeza tem sim, por conta que o ômega 3 é uma gordura, e é o que eu falo para os meus pacientes quando eles vão. A única coisa que eu deixo comer enlatado são os peixes. Então, mas eu digo assim, não compre o peixe no molho de tomate, compre no óleo. Aí fica todo mundo olhando assim, como assim? Eu falei assim, pois é, porque o ômega 3 do peixe vai para o óleo. Então, pelo menos vamos fazer com que você esteja ingerindo o que tem de bom naquela latinha. 0 operadora 11 2039 1410. O telefone da América. Tem a participação aqui da Thaís Cristina, participando hoje do sorteio. Tem também a participação do José de Taboão da Serra, querendo hoje ganhar aí a caixa do caroço de açaí. Tem também aqui a participação da Elaine do Jardim Castro Alves, também querendo ganhar hoje a caixa do caroço de açaí, super disputada. E tem aqui a participação da Magda. Ela diz assim, é a Magda do Parque IP aqui em São Paulo. Ela diz assim: quando como a gema do ovo, me ataca o fígado. É normal? E com relação aos ovos ainda, ela pergunta: quantos ovos uma criança de 4 anos pode comer? Muito obrigada, um abraço, Magda.
Olha, Magda, normalmente, pelo menos um ovo por dia eu peço para todos os meus pacientes comerem. Agora, de fato, tem algumas pessoas, eu me incluo nelas, nem sempre 2 ovos por dia me caem bem. Então, isso é muito de tolerância pessoal. Agora, o ovo, ele tem que ser comido inteiro, tanto a gema quanto a clara. E esse negócio de ficar jogando a gema e ficando com a clara, porque a clara tem mais proteína. Gente, a gente come proteína demais. Eu vou dar uma novidade, uma notícia para vocês. Me inscrevi na minha próxima pós-graduação, que vai ser em nutrição esportiva. Nossa, então, eu vou desvendar muita coisa para vocês, porque todo mundo pensa que porque vai na academia de ginástica, vai fazer um pouquinho de musculação, precisa fazer suplementação. Não. A alimentação é suficiente. Então, o ovo, ele é para ser comido inteiro. Por quê? Tanto a gema quanto a clara, cada um tem os benefícios. Eu estava falando ontem, né, Ana, que o ovo é o único alimento na natureza que ganha do leite materno. Ele tem 2% a mais de nutrientes que o leite materno. Aí eu brinco e digo, claro, né, daquele ovinho vai ser um pintinho pronto, né? Então, tem que ser tudo perfeito lá dentro. Mas o interessante é isso. Eu diria para você, dê todo dia pelo menos um ovo para sua criança, tá? Dependendo da aceitação, 2 ovos não tem problema nenhum. Porque um ovo você pode dar assim, no cafezinho da manhã, mexidinho, faz uma omelete, mas você também considera o ovo aquele que você colocou no bolo, que você, em vez de fazer com farinha de trigo, você faz com farinha de arroz, vê se já tira o glúten da vida das dos seus filhos, né, e da sua casa também. Dá para perfeitamente você colocar uma farinha de arroz que tem em qualquer supermercado. E esse também fica sendo o segundo ovo do dia, tá? Mas olha, importantíssimo para todo desenvolvimento cerebral. A colina que tem na gema do ovo é muito importante. Como eu tô falando, eu vou lançar em breve um livro somente falando dos nutrientes envolvendo as nossas emoções. E também mostrando quantos alimentos podem estar prejudicando a sua atenção, a atenção do seu filho. De repente ele está lá sendo rotulado com déficit de atenção, quando na verdade é o corante da gelatina que você dá para ele, ou o corante do peito de peru, porque peito de peru não é para ser cor-de-rosa, é para ser branco. De repente é aquele corante que está indo para o cérebro dessa criança e está agitando. É aquela coisa que ele não consegue prestar atenção na professora porque a cabeça está a 1000. Por quê? Porque tem um monte de corante, um monte de glutamato monossódico naqueles produtos que dão agitação mental. Eu acho que esse livro vai ser de uma grande ajuda para toda a população. O telefone da América, 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Tem a participação aqui da Maria Aparecida de Guaratinguetá. Ela diz assim: boa tarde, doutora. Gostaria de saber a respeito do problema de circulação. Ela diz que tem uma ferida na perna e está com erisipela. Quais os alimentos mais indicados para consumir? E o que ela deve ou não deve fazer? Obrigada, Maria Aparecida. Maria Aparecida, eu queria muito saber se você já leu meu livro, Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Ali você tem todas as informações para você poder retirar o que talvez esteja prejudicando a sua circulação, a sua cicatrização. Então, Aninha, onde é que as pessoas podem adquirir os livros da gente? Você pode adquirir em qualquer livraria. Acredito que aí em Guaratinguetá você tem uma livraria católica perto de você, aí no centro da cidade. Ou se não, claro, você pode dar uma esticadinha, né, Cachoeira Paulista. Mas você pode também acessar o nosso shopping.cançãonova.com e ali adquirir os livros da doutora Gisela ou os livros do Dr. Roque. E, claro, todas as pessoas que adquirem um livro, um CD ou um DVD da Canção Nova, ela ajuda e contribui na porcentagem mensal da nossa campanha.
É o projeto da Minha Almas. Como é que está o nosso projeto, Ana? 19%, graças a Deus. Amém, amém, amém. E os sócios, né, que recebem a revista da Canção Nova, que eu escrevo alguns artigos, provavelmente receberam este mês de janeiro o calendário que está exclusivamente esse ano em função de terminarmos o Santuário do Pai das Misericórdias, né, Ana? É isso mesmo, nós estamos aí com essa maravilhosa meta de no mês de dezembro nós inaugurarmos aí o santuário, né, Igreja do Pai das Misericórdias, celebrando também e festejando o aniversário sacerdotal do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Então você que pode, ajude, contribui, não espera dezembro não, começa logo agora, em janeiro. Exatamente. E 25 anos da TV também. Olha quanta também coisa. Vai ser um ano celebrativo. Celebrativo. Aí sabe o que eu vou sugerir? Eu vou sugerir que você que recebeu o calendário faça o seguinte. Não espere dezembro isso e não espere o final do mês, porque o boleto, o calendário é para cada final de mês. Eu tô fazendo assim, Ana, todo dia eu tô tirando um dinheirinho, qualquer valor que seja, e tô colocando numa caixinha. E aí, porque o pessoal já vai dizer assim, mas eu já contribuo, já tenho débito automático, já faço algo a mais, e ainda agora o santuário. Sim, o santuário é importantíssimo, e a gente precisa, sim, ajudar. Então, o que eu estou fazendo aqui em casa? Todo dia eu tiro um dinheirinho e boto ali numa caixinha. E no final do mês, eu vou pegar aquele valor e vou pagar o boleto com aquele valor, não importa qual seja. Eu acho que isso fica sendo uma maneira, porque veja bem, quando a gente tira aquelas moedinhas da carteira, quando a gente vai ver no final do mês, tem um dinheirinho simpático. Então eu acho que isso é uma atitude. Outra coisa, o meu algo a mais para o santuário esse ano, eu provavelmente aqui em São Paulo vou estar fazendo uma palestra de nutrição, num local que não vai ser muito grande, mas também não é muito pequeno, e vão ser cobrados ingressos, porque vai ser voltado esse dinheiro para o santuário. Então a minha ação a mais, além de tudo isso, vai ser com essa palestra. Todo mundo tem que fazer alguma coisa. Faça um bolo, venda, né, Ana? Temos que agitar. Mesmo. Faça um bolo funcional, né? Por favor. Isso. Aliás, um pão que tem receita no blog, tem um monte de coisa, né, Ana? Doutora, nós temos aqui a participação da Maria de Lourdes, ela que é de Araraquara. Ela diz assim, estou sempre na sintonia do programa, aprendendo com as dicas. Muito obrigada pela fidelidade de vocês. Muito obrigada também, viu, Maria de Lourdes, por você sempre estar na sintonia conosco. E divulga o programa, né, Ana? Porque a cada um que é o nosso ouvinte, ele é um promotor de saúde, porque ele adquire uma informação e ninguém consegue represar a informação de saúde, né? Verdade. A gente acaba divulgando. Mas também é uma maneira bacana de você, por exemplo, se mora num prédio e fala do Mais Saúde, quando estiver começando Mais Saúde, interfona para suas amigas e fala, olha, vai começar. E isso é uma maneira também de você estar ajudando a divulgar não só o programa, que faz tanto bem a tanta gente, mas também a comunidade Canção Nova. Ligue e participe. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. O telefone da América. Participação da Vera Lúcia aqui de Itapevi. Ela diz assim, gostaria de saber se o ovo de codorna é saudável tanto quanto o ovo de galinha. E se o consumo dele substitui o ovo de galinha. Cada 3 ovinhos de codorna você considere um ovo de galinha, tá? Cada e eu 3. gosto muito, sabe pra quê, Ana? Às vezes você vai descascar o ovo, um ovão grande, aí você fica com aquele ovo enorme na mão, às vezes você não tem um talher, alguma coisa. O ovinho de codorna, a única diferença é que eu já trago ele descascado, mas você sabe, né? Eu vivo com a minha sacola térmica pra cima e pra baixo. Então, eu já coloco ele sob refrigeração e eu já deixo ele temperadinho. Qual a vantagem? Eu boto um palito dentro do meu potinho e com aquele palito eu tô no trânsito, o ovinho de codorna vai inteirinho pra boca. Então você faz o seu lanche às vezes saindo do trabalho, indo até a sua casa e comendo um alimento que vai inclusive dar saciedade no final da tarde, ajudando a não chegar naquela hora do jantar morrendo de fome.
Verdade. Tem aqui a participação também da Cíntia, ela que é de Campos do Goitacazes, no Rio de Janeiro. Ela faz uma pergunta: quem tem câncer no intestino pode tomar o suco de genipapo? Tem algum site ou a senhora teria algo a dizer sobre essa questão? É a pergunta da Cíntia, lá de Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro. Eu nunca li nada científico sobre isso por enquanto. Agora, o que nós vamos fazer, Ana, guarda essa pergunta para quando o professor, aquele fitoterapeuta que eu adoro, da geleia de pé de galinha. Doutor Rogério. Isso, Rogério obrigada. Quando o professor Rogério estiver conosco, vamos perguntar, porque ele tem muita informação científica sobre. Agora, o que eu posso estar dizendo para você em relação a câncer do intestino? Uma das coisas é evitar muita gordura na alimentação, tá? E açúcar demais na alimentação. Essas são 2 dicas que eu dou, e façam a alimentação bem dentro dessa linha funcional. Caso você não tenha lido ainda o livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, vale a pena, porque ali, apesar de eu falar de todo o aspecto da obesidade como doença inflamatória, eu dou uma diretriz como tem que ser a alimentação de todo mundo, inclusive para casos que nem o seu ou de alguém que você conhece e você tenha feito essa pergunta. Cíntia. O telefone da América, 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Participação da Alessandra de Maringá, no Paraná. Ela diz assim, que graças ao programa Mais Saúde, ela conseguiu eliminar 7 quilos. E ela parabeniza o programa, agradece pelas dicas, sugestões e receitas. Um abraço, viu, Alessandra, e parabéns. Alessandra, palmas para você. Vamos lá, Rafael, ela merece uma salva de palmas. Merece, 7 quilos, né? Beleza, são quase 2 manequins. Se você estava vestindo 44, você deve estar quase no 40. Olha que beleza. Olha que bênção. A participação da Joanira de Interlagos, ela diz assim: tenho 3 crianças, gostaria de saber se posso dar 2 ovos por dia para cada um deles, pois antigamente não era permitido. Gostaria de saber se posso fazer uso com tranquilidade. Janir, eu queria saber o seguinte, por que não era permitido? Será que era por causa que antigamente olhavam o ovo como um vilão? Porque antigamente o ovo, meu Deus, a gema tem colesterol, graças a Deus, porque a gente precisa de colesterol. Colesterol é que dá fluidez na membrana de todas as células. Essa fluidez é como se fossem portinhas na casa que você está abrindo para entrar nutrientes. Tá? Uma casa com uma porta só, nossa, que confusão, a entrada e saída de pessoas, né? Então, essa fluidez na membrana que deixa entrar e deixa sair coisas de dentro da célula é dado pelo colesterol. Por isso que colesterol é tão importante, que se a gente não comer nada de colesterol, o fígado produz. Aí tem aquele caso que nem ontem da Marina, lembra que eu estava falando sobre as meninas dela que tem um colesterol alto demais, mas isso é um problema genético e não é a população toda que tem isso. E o que ficou muito bacana é que digamos assim, a sociedade científica, ela desmistificou o problema do ovo. Tem vários trabalhos mostrando que não é o colesterol do ovo que aumenta tão assim o colesterol sanguíneo. Tem uma proporção assim bem interessante, é muito pouca. Inclusive eles fizeram testes, Ana, com pessoas comendo 1 ovo por dia, 3 ovos por dia e 6 ovos por dia. Sim. E a proporção do que aumentou foi tão pouquinha, mas os benefícios são imensos. Então, fica aqui a minha dica, tá bom? O telefone da América, 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Participação. Ana, lembrando o seguinte, se ela tem 3 crianças, ela vai ter que comprar meia dúzia de ovos se ela for dar 2 ovos para cada uma. É mesmo. O que eu digo é assim, dê um ovo inteiro, do jeito que você quiser.
Mas o outro ovo, faça preparações que contenham ovos e você complementa o segundo, mas fica tranquila, viu? Que hoje é o que eu falo. Eu recomendo pelo menos um ovo todos os dias para todos os meus pacientes. Participação aqui da Maria Aparecida de Cuiabá. Ela diz assim... Ai, vamos lá, a participação da Maria Aparecida. É que tá entrando um monte. Não, é que entrou várias participações aqui. Olha só, ela diz assim: olá, doutora Gisela, boa tarde, um forte abraço. Gostaria de dizer que faço almoço todos os dias escutando o programa Mais Saúde. Faço uso da sua dica e tomo suco de couve todos os dias. A senhora é a minha nutricionista de plantão. Obrigada, um abraço, Maria Aparecida. Mas é justamente isso, né, Ana? Eu venho e estou disponível todos os dias, do meio-dia a 1h, para você. Para quê? Porque não é todo mundo que pode se dar o luxo, em vários sentidos, de vir a São Paulo passar uma consulta comigo. Aos meus próprios pacientes, eu digo, escute o Mais Saúde, porque eu falo muita coisa que é repeteco do que eu falo aqui no consultório. E Nossa Senhora sabe bem que ela precisa repetir muita coisa para a gente fazer um pouquinho da coisa certa, né? Então é a mesma coisa. Tudo que eu falo aqui é o blá, blá, blá que eu falo no consultório. Vamos para o sorteio. Opa, vamos ver quem é que vai levar hoje. O Marco tem dado sorte, né? Porque foram aqui de São Paulo os dois sorteados, né? Sorteadas. Vamos ver se dessa vez alguém de fora será contemplado. Vamos ver quem é que vai levar hoje a caixa de caroço de açaí saborosíssima. Saiu para uma mulher, é a Érica, também de São Paulo, aqui de Itapirica da Serra. Tá sorteando só São Paulo. Só São Paulo. Tão queridos de fora de São Paulo. Pois é. Então, bom, mas uma hora vai, porque isso aí é automático, fiquem tranquilos. Bom, parabéns. Depois eu quero todo mundo ligando e dando um testemunho do nosso caroço de açaí, tá bom? Falar se gostou, se não. Ô, Érica, manda já pra gente o seu endereço, tudo direitinho, o CEP, pra gente enviar pra você a caixa de caroço do açaí. Então, Aninha, te espero amanhã para nós fazermos mais um programa? Isso mesmo, amanhã estamos juntas novamente aqui no programa Mais Saúde. Um beijo grande e até lá. Até lá. Teu sangue lá na cruz, me tiraste das trevas com tua luz, ilumina minha vida, oh Jesus, quero sempre estar perto de ti, com teu amor.